vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estão preparados para mais uma lição, para mais uma aula? Sim? Então vamos lá, vamos começar orando. Antes de tudo, já se prepara aí, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho, sua caneta para anotar tudo que for necessário, ok? Então vamos orar para que Deus nos abençoe e nos dê mais uma excelente aula. Fechem aí os seus olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, porque mais uma vez temos a oportunidade de aprender algo diferente, algo que está na Bíblia e que é bênção para nós, Pai. Uma história muito inspiradora e que nos dá um belo exemplo. Que o Senhor fale aos nossos corações, abra os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém! Espero que vocês estejam todos bem. Bom, nossa lição de hoje é a número 10 e o título dela é José nos planos de Deus. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Essa lição aqui, ela é continuação da aula passada, que quem deu foi o Felipe e a Marcela. Foi a lição 9 e o título dela foi Deus Nunca Nos Abandona. Então, para que você entenda a lição de hoje, você já tem que ter visto a aula passada, senão vai ficar meio avulso e você não vai conseguir entender tudo certinho. Então, se você ainda não viu a aulinha passada, volta no vídeo anterior, assiste bonitinho e depois vem pra cá pra gente continuar a história, ok? E se você assistiu e já não lembra mais e quiser lembrar, volta pra cá também pra gente continuar aprendendo, certo? Bom, estávamos aprendendo sobre José, filho de Jacó, e eu vou tentar fazer um resumo bem rapidinho só pra vocês estarem alinhados com a história. Bom, bem resumão, hein? José era filho de Jacó, ele tinha muitos irmãos. Os irmãos tinham ciúmes de José porque ele era o filho predileto de Jacó, né? E eles ficaram com muita inveja, com muitos ciúmes, principalmente depois que o pai deu um presente pra eles. Se você não sabe qual que é o presente, volta lá na outra lição pra ver. Eles deram um presente, os irmãos ficaram furiosos com ele. Depois disso, José teve 2 sonhos e contou para os irmãos o que ele sonhou, né? E mais uma vez os irmãos ficaram furiosos. Por quê? Vou falar rapidinho, né? Não vou contar o sonho, mas eu vou contar o que ele significava. No sonho era como se ele falasse assim: olha, eu sonhei que eu estou aqui, que vocês se prostravam perante a mim. Era basicamente isso que o sonho significava. Então, volto a dizer, se você não sabe o que ele sonhou, volta na aula para vocês entenderem melhor. Tô só resumindo. E os irmãos falaram assim: tá se achando, né? Acha que a gente vai se prostrar perante a ele? Não. Ficaram mais bravos ainda, até que um dia Jacó, o pai de José, foi lá e falou assim: olha, vai lá no campo ver o que seus irmãos estão fazendo, se eles precisam de alguma coisa. E enquanto José ia lá ver se os irmãos precisavam de algo, os irmãos estavam bolando um plano contra ele, um plano para se vingar, para fazer alguma coisa com ele. E tiveram várias ideias. Pensaram em matá-lo, pensaram em jogar no poço, pensaram em fazer várias coisas. Mas o que aconteceu? Eles venderam José para uma pessoa muito importante que estava passando por lá. A gente vai ver no decorrer da história quem era essa pessoa. E vendeu José como escravo, certo? E essa pessoa comprou José e o levou para o Egito. Então a nossa história começa por aí. Voltando aqui que deu ruim no celular. Mas vamos continuar. Então José foi levado como escravo para o Egito
Quem tinha comprado ele foi Potifar. Ele era o comandante do exército do faraó, que era o rei do Egito. E ele foi levado como escravo, chegou lá, ele começou a se destacar entre os outros escravos. Então, tudo que José fazia, ele era muito abençoado. Mas vocês sabem por que ele era abençoado? José tinha uma intimidade muito grande com Deus. Tudo que ele fazia, ele honrava o Senhor. Antes de fazer algo, ele pedia direcionamento para Deus. Ele tinha uma relação íntima com Deus, que é o que nós precisamos ter todos os dias. Nós precisamos orar, buscar, ler a Bíblia, para que Deus nos abençoe, para que nós possamos alcançar outras vidas. E era exatamente isso que o José fazia. Então, tudo o que ele tocava, aonde ele chegava, acontecia alguma coisa diferente. E Potifar percebeu isso e falou assim: olha, esse cara tem uma coisa diferente. Vou deixar ele lá como chefe, vou transformar ele em chefe, para que ele me ajude aí a cuidar dos outros escravos. E foi isso que aconteceu. Então, José começou a se destacar, se tornou chefe e tudo mais. Até que um dia, o que aconteceu? A mulher de Potifar foi lá e tentou, né? Viu que José era um homem muito bonito, diferente dos outros, e tentou pegar ele. Tentou dar uns beijinhos nele, né? E José foi lá e muito seguro, com muita certeza, falou: ó, não, isso não é certo. Isso não vai com o que eu acredito. Então, mais uma vez, ele honrou a Deus, e o que ele fez? Ele sabia que era errado e ele, vazou, caiu fora. Falou: isso daí não é pra mim, não. Só que você acha que a mulher de Potifar ia deixar assim? Claro que não. Foi lá e o que ela fez? Pegou lá uma roupa que ele tinha deixado cair enquanto ele saiu correndo, chamou os outros soldados e falou assim: olha, ele tentou me agredir, ele tentou abusar de mim. E o que os soldados fizeram? Contaram para Potifar, pro esposo dela, e ele ficou furioso. Falou: como assim? José, aquele cara que eu confiei, fui lá, de escravo, tornei ele chefe. O que ele fez? Mandou prender José. E José foi preso injustamente. E é aí que começa a lição de hoje, para vocês entenderem. Então, José foi preso, ele estava lá na cadeia, e injustamente, né, porque ele não tinha feito nada contra a mulher tinha mentido, ele tinha sido preso. E quando ele chegou lá na cadeia, ele virou amigo de uma pessoa muito importante. Quer ver só? Vamos ver quem era essa pessoa. Fez José conquistar, isso tá lá em Gênesis 39, versículo 21. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos, de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e ele lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Então José já estava lá na cadeia, como eu falei para vocês, aonde ele chegava ele se destacava. Tudo o que ele fazia, independente da situação, Deus o abençoava muito, independente das circunstâncias. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo na prisão, o carcereiro viu algo diferente em José, falou: esse cara tem uma coisa de especial. Foi lá e encarregou José de cuidar dos outros presos. Vocês têm noção disso? E foi isso que aconteceu. Ele estava lá na prisão, então ele já era responsável por cuidar de outros presos, até que num belo dia, Faraó mandou prender 2 servos dele, que, tinha chateado ele lá por algum motivo, mandou prender e levou para essa cadeia onde José estava. Vamos ver quem é essas pessoas? Enquanto José estava na prisão, o chefe dos copeiros de Faraó e o chefe dos padeiros foram presos por terem ofendido a Faraó, o rei do Egito. José recebeu a tarefa de cuidar deles. Então, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros foram presos e levados lá para a cadeia onde José estava, e José ficou responsável, por
olhar, por vigiar, por controlar aí aqueles homens. Até que em uma noite, o que aconteceu? Esses dois homens tiveram um sonho muito estranho, muito estranho. E no outro dia, José viu que eles estavam meio assim, né? O que tá acontecendo? Todos esquisitos. E José foi lá e perguntou, gente, o que tá acontecendo aí? Me conta, né? E eles falaram, olha, a gente teve um sonho muito estranho. Nós não estamos entendendo o que esse sonho quer dizer. E aí, José, os ajudou a entender. Porque ele era tão abençoado que até sonho ele interpretava. Vocês acreditam? Olha só isso. Eles responderam, esta noite nós tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. Então José disse assim, a interpretação dos sonhos vem de Deus. Conte-me o que sonharam. Então, o copeiro e o padeiro contaram os seus sonhos a José. José interpretou e eu vou contar para vocês o que foi os sonhos. O copeiro sonhou que ele tinha... Deixa eu ler aqui certinho para falar bonitinho para vocês. Ó, ele sonhou que haviam 3 ramos que começaram a brotar e florescer. E em pouco tempo produziram cachos de uva. Eu tinha na mão o copo de Faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e coloquei na mão de Faraó. E aí José disse assim, olha, esses 3... qual é o nome aqui? Esses 3 ramos que estavam lá na uva significavam 3 dias. E foi lá e falou assim pro copeiro, ó, esses 3 ramos significam 3 dias. Em 3 dias você vai voltar lá pro palácio e você vai voltar a trabalhar para Faraó, ok? Então, é isso aí. Só que, ó, eu vou te fazer um pedido muito importante. José falando pro copeiro, vou te fazer um pedido muito importante. Quando você voltar lá e estiver com o Faraó, você fala de mim, lembre de mim, porque eu tô aqui injustamente. Eu fui preso por alguma coisa que eu não fiz. Então, quando você chegar, ó, por favor, lembre de mim, tudo bem? O copeiro, não, tudo bem, não sei o que, tudo feliz, né? E aí foi a hora do padeiro contar o sonho dele. Vamos ver o que o padeiro sonhou. Calma aí. Ó. Também tive um sonho. Nele havia... Esse daqui é o padeiro falando, tá? Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima haviam pães e doces de todo tipo para Faraó. Mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. Cabuloso esse sonho. Fala sério, meio estranho, né? Eu achei estranho. E aí José foi lá e também interpretou o sonho dele. E falou assim pro padeiro, né? Olha, esses 3 cestos, ele também significam 3 dias. E dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça. Ele vai pendurar a sua cabeça num poste e as aves comerão a sua carne. Olha, não, gente, o sonho já era estranho. Se eu tenho um sonho, José interpreta isso pra mim, eu vou ficar todo desnorteado. Pois bem, sonhou isso, contou lá pro padeiro, contou pro copeiro o que significava os sonhos dele e foi exatamente isso que aconteceu. Vocês acreditam? Depois de 3 dias, o copeiro voltou a trabalhar para Faraó e o padeiro foi morto. E aí, nós vamos continuar a nossa história. O tempo passou, José continuou lá na prisão, o copeiro voltou para o palácio e esqueceu de José. Então, ele continuou lá por muito tempo, até que em um outro dia, Faraó teve um sonho muito estranho também. Vamos ver qual que foi o sonho de Faraó. Esse povo gosta, né, de ter uns sonhos. Pois bem, olha só. O sonho viu 7 vacas gordas e 7 vacas saudáveis saírem do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras
e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, Faraó acordou. Então ele sonhou lá que tinham as vacas gordas e as vacas magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas. Meio sem sentido, né? Pois bem, ele dormiu de novo, depois que ele teve esse sonho, ele acordou e dormiu de novo e teve outro sonho. E dessa vez viu 7 espigas de trigo cheias e boas, e cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e formadas. E o faraó acordou novamente e percebeu que aquilo era um sonho. Estranho. Fala sério. Um sonho estranho. Pois bem, o faraó mandou chamar lá todos os magos, mandou chamar todas as pessoas importantes lá do palácio para que alguém tentasse interpretar o sonho dele. E ninguém estava entendendo nada, falou, ó, isso aí não tem sentido não, a gente não tá entendendo, não estamos conseguindo interpretar isso não. Até que, vocês lembram do copeiro? Pois bem, o copeiro se lembrou de José depois de muito tempo. Foi lá e falou assim para Faraó, Faraó, eu lembro de uma pessoa. Você lembra de uma vez que você ficou irritado comigo, me mandou lá pra cadeia? Pois bem, eu tive um sonho, uma pessoa interpretou pra mim e tudo o que ele falou aconteceu. O nome dele era José. E aí Faraó foi lá e falou assim, não, então peraí, chama lá José, traz ele aqui pra mim que eu preciso que ele interprete o meu sonho. E José foi tirado da cadeia, se trocou, ficou bonitão, né, porque ia falar com o faraó. Foi levado até lá o palácio onde estava o faraó. E chegando lá, o faraó falou assim pra ele, ó, fiquei sabendo aí que você consegue interpretar sonho, eu tive um sonho estranho, só você pode me ajudar. E aí, você vai interpretar pra mim, ok? Porque o faraó não pedia, né? O faraó mandava. E aí José respondeu assim, essa capacidade não está nas minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado a Faraó e acalmá-lo. Então o que José estava falando? Ó, não sou eu que interpreto, não sou eu que tenho o poder para fazer nada, não faço nada. Quem me ajuda é o cara lá de cima, Então o Faraó foi lá, né, e falou assim, ok, então vou contar meu sonho aí pra você, contou lá tudo que ele tinha sonhado, as coisas estranhas, e José ouviu o sonho e interpretou. E vamos ver o que José disse para Faraó. Os 2 sonhos de Faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao Faraó de antemão o que ele vai fazer. Então o que José estava falando? Ó, Faraó, é o seguinte, Deus está te dando um recado e se você ouvir e não fizer nada, vai dar ruim. Ele tá antecipando aí o que vai acontecer pra você. E aí ele começou a contar, ó, as 7 vacas saudáveis e as 7 espigas trigos cheias representam 7 anos de prosperidade. Então, nos 7 anos de prosperidade, o que José tá querendo dizer? Ó, vai ter muita comida, vai ter muita riqueza, vocês vão ser muito famosos, sabe? Vai vir gente de fora pra cá, vocês, ó, vai dar super bem, o Egito vai ficar top. Porém, as 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Então, passou os 7 anos de riqueza, de fartura, vem 7 anos de pobreza. O povo vai sofrer, não vai ter o que comer, não vai ter nada. E aí, acontecerá exatamente como eu descrevi, ó, Faraó, presta atenção. Deus revelou ao Faraó de antemão o que ele vai fazer, voltou a repetir. E aí, Faraó ouviu tudo aquilo e ficou desesperado, falou, gente, como assim? E agora, o que eu vou ter que fazer? E no mesmo instante, José foi lá e falou pra ele, ó, Faraó, vai ser o seguinte, nesses 7 anos de fartura, você vai pegar, vai fazer um estoque,
vai pegar todos os cereais, todas as frutas, tudo, vai alimentar o povo e vai guardar o necessário para que quando chegue os 7 anos de pobreza, as pessoas tenham que comer e não passem necessidade, certo? E foi lá e falando, ó, e aí você pede pra fulano fazer isso, você separa aquele lugar e faz aquilo ali, daquela forma, daquele jeito e tal. E Faraó foi lá e falou assim, meu Deus, e agora, Mel, onde que eu vou arrumar uma pessoa que faça tudo isso? E aí, foi aí que Deus abençoou José mais uma vez. Volto a repetir, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos uma ligação muito forte de honrá-lo, nós somos abençoados. Então ouçam bem, em momento nenhum José reclamou. Vocês não vão ver na Bíblia José reclamando quando ele foi traído pelos irmãos e levado para o Egito como escravo. Vocês não vão ver quando ele foi preso injustamente. Em nenhum momento ele questionou. E mais uma vez, olha só o que aconteceu. Então Faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio como você. Então você ficará encarregado da minha corte e do meu povo. Obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Vocês estão entendendo o que Faraó fez? Faraó tirou José da prisão. Levou. José foi lá e interpretou o sonho de Faraó. Ele estava preso. E ele se tornou o cara mais top do Egito, abaixo do próprio Faraó. Vocês têm noção disso? Que acima de José só tinha o Faraó. Pois bem, meu filho, os humilhados foram exaltados. Foi isso que aconteceu. E aí Faraó acrescentou, hein? Não ficou por aí, não. Eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então Faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com as melhores roupas e também fez andar na carruagem. Enfim, foi lá e honrou José e José foi um cara top. Então, continuando a história. Depois que aconteceu tudo isso, Faraó foi lá, se agradou do que José tinha feito. De prisioneiro, ele passou a ser o homem mais poderoso do Egito, abaixo do Faraó. Até que um dia, olha só o que aconteceu. Houve 7 anos de muita comida. E depois dos 7 anos, veio a seca, veio a fome. José fez grandes celeiros para guardar mantimentos, por isso pessoas de todos os países iam até o Egito a fim de comprar a comida. Então, um belo dia, quem vai lá no Egito comprar comida? Os irmãos de José. Vocês acreditam? Aqueles irmãos que lá atrás bolaram um plano contra ele, o venderam como escravo, mentiram para o pai, falando que ele tinha sido morto por um animal. Eles foram lá e precisavam comprar comida. Só que quem era responsável por cuidar de tudo lá no Egito? Quem que estava aí responsável por organizar os alimentos que seriam guardados? Pois bem, era José, o irmãozinho deles que eles tinham vendido. E quando os irmãos chegaram lá no Egito, José viu os irmãos e reconheceu na hora. Falou assim, ó, meus irmãos. Só que vocês acham que os irmãos reconheceram ele? Claro que não, porque já tinha passado, ó, vários anos. José saiu de lá pequenininho, mirradinho, e agora já tava um homão, já tava, né, todo cheio das vestes bonitas, todo cheio dos ouros. E durante várias vezes que os irmãos foram lá, José ficou, ó, quietinho, não falou nada e os tratou como, deixa eu ver como que fala aqui, e desconfiou deles e os tratou como estrangeiros. Até
que em uma das visitas ele não conseguiu mais guardar o segredo. Ele falou: não dá pra mim. Então pediu que os empregados saíssem, começou a chorar muito e se revelou aos seus irmãos. Foi aí que José se revelou a eles, porque ele já não conseguia mais segurar aquilo, né? Ele precisava contar pros seus irmãos. E na hora que José contou que ele era José, que ele era o irmão deles, eles ficaram tipo: não, como assim? Não pode ser, não pode ser, não pode ser você. Vamos lá. Lá em Gênesis 45 tá falando assim, ó: sou eu, José. Isso era José falando pros irmãos, tá? Disse a seus irmãos: cadê? Meu pai ainda está vivo? Ele já tinha contado, né? Mas os seus irmãos ficaram espantados. Então eles perderam a fala, não sabiam nem o que dizer, não estavam acreditando. E José foi lá e falou assim: ó, cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José contou, né? Continuou contando: ó, eu sou seu irmão, aquele que você vendeu, aquele que vocês venderam lá no passado. Não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos. Eu não tô bravo com vocês. Eu não tô chateado. Porque eu sei que tudo que aconteceu até aqui tinha um propósito. Tudo foi bem. Vocês lembram que eu falei pra vocês que em momento nenhum José reclamou? Porque ele sabia que Deus tinha um plano, né? E que plano perfeito que ele tinha. Então foi lá e falou pros irmãos: ó, não fiquem aflitos, porque se hoje eu estou aqui, se hoje aconteceu tudo isso, foi porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Eu tô aqui, eu consegui salvar várias vidas, porque se eu não estivesse aqui, talvez não tivesse mantimento quando a comida fosse faltar, muitas pessoas iam morrer, ia acontecer várias coisas que foram evitadas porque Deus sabia exatamente o que deveria acontecer. E o que ele foi lá e fez? Falou assim: olha, vocês voltem lá pra nossa cidade, peguem o nosso pai, tragam ele pra cá. Eu quero que vocês fiquem aqui comigo. E claro que essa história chegou até Faraó. José mesmo foi lá, contou toda a situação. O Faraó falou assim: não, pega a sua família, traz eles pra cá, tragam eles pra morar aqui no Egito. E foi assim que aconteceu. E esse foi o desfecho da história. José sustentou todos, deu a eles um lugar bom para morar, deu a eles uma vida melhor. O que a gente aprende com essa história? Primeiro, que Deus faz umas coisas que não dá para entender. Ele às vezes permite que coisas aconteçam para que a gente seja abençoado lá na frente. Então, às vezes acontecem umas coisas que a gente não entende, sabe? Sabe aquele momento que o pai de vocês tira o celular, o videogame, fala: filho, vai estudar, para de mexer no celular, para de assistir TV, vai lá estudar, porque vai ser melhor pra você e não sei o quê. E na hora, a gente não entende não, vocês entendem? Eu lembro que eu não entendia não, eu ficava brava, mas hoje eu posso falar pra vocês que, graças a Deus, eu honrei meus pais, eu tenho um bom emprego, eu conquisto as minhas coisas. Por quê? Porque um dia eu ouvi meus pais, e vocês precisam fazer isso. Precisam ouvir seus pais, precisam ouvir a voz de Deus, e assim como José fez. Não questionar, só ouvir e fazer o que tem que ser feito. Então nós aprendemos que Deus tem um plano, né? Que Deus sabe exatamente o que fazer. Aprendemos que nós não precisamos questionar em momento nenhum, que Deus está conosco. Nós aprendemos que a gente precisa se esquivar das coisas que são erradas. José foi lá, a mulher tentou ficar com ele, ó, ele vazou. Por quê? Porque ele sabia que não valia a pena, que não era aquilo que Deus queria pra ele. E, mais uma vez, nós também aprendemos que a gente não precisa ficar amargurado com o que vai acontecer. Não, é só entregar as coisas nas mãos de Deus. Gente, espero que vocês tenham gostado muito dessa história. Eu, particularmente, amei. Gostei muito, gosto muito dessa história. E eu espero que vocês sigam o exemplo de José,
que vocês sejam como eles e confiem em Deus, em tudo que vocês forem fazer, tá bom? Um beijo, tenham um ótimo domingo e é isso aí. Beijo, galerinha. Tchau!